Para mim é uma grande honra estar aqui nesta mesa com estes convidados, que passo a apresentar. No lugar, o Dr. Vitor Carioca, Presidente do Instituto Politécnico de Beja. Seguidamente, o Dr. Armando Cordeiro, Magistrado do Círculo de Beja. O Dr. Francisco Cravo, Advogado, Coordenador e Professor do curso de Licitadoria. Dr. Paulo Pimenta, nosso orador de excelência da conferência, professor da Faculdade de Direito Portucalense e colaborador da revisão do novo Código Civil. E, por fim, mas não menos importante, a mestra Leonora Cardoso, advogada e professora de IPB. Cabe-me a mim, muito obrigado. Boa tarde a todos. Não vos vou tirar muito tempo. Tenho uma reunião de 5 horas de manhã. Também papo seco. Eu diria, tenho muito gosto de estar aqui convosco. Eu diria, este é um curso que eu conheço profundamente. Não é a minha área de saber, eu sou das pedagogias, mas este é um curso que eu conheço profundamente porque ele nasceu um pouco, colocaria aspas nessa questão, um pouco por minha grande vontade. Eu conheci do seu aparecimento quase com a minha tomada de posse há 5 anos como Presidente do Instituto. Eu diria que conheço profundamente este curso, não as matérias teóricas deste curso, mas tudo o que este curso tem passado desde que apareceu no primeiro dia, com a primeira aula, até hoje. Diria que é um curso que teve 3 fases até hoje. A fase das expectativas, a fase dos velhos dos telos e a fase da esperança. Esta última fase. A primeira fase, a fase das expectativas, correspondeu à primeira fase inicial, quando o Instituto Politécnico de Beja, o seu presidente e um conjunto de outras pessoas, como secundário, sentiram a necessidade desta área de saber, da emergência desta área de saber, num instituto ainda jovem, com 33 anos, no 34º ano, na altura de 29, 28, e sentimos que era necessário ocupar um espaço lacunar em termos de matéria de conhecimento que o Instituto Politécnico e a região não tinha. Senti isso. Foi um período de elevadas expectativas, foi um período de implementação do curso, de construção do curso e todo o edifício do curso difícil, correspondeu a tomadas de decisão difíceis. Tínhamos a proteção civil, que era necessário fechar o curso, era necessário fazer opções. Foi um período de expectativas e um período de pressões, grandes pressões. Mas apareceu a solicitadoria. O período seguinte, intermédio, foi um período de velhos do Restelo. Foi um período de muitos problemas, de muitas confusões, sempre acompanhadas, ou quase sempre acompanhadas por mim. Na primeira fase não foram, porventura e possivelmente não teria havido tanto problema, mas quando o Presidente assumiu essas rédeas, foi um período difícil. E posso-lhes dizer, não sei se têm esse conhecimento, que este é o único curso do Instituto Politécnico de Beja no qual o Presidente do Instituto avocou as competências diretas. Portanto, é o único curso em que não há eleições de coordenadores de cursos. O Presidente do Instituto, por força das circunstâncias, avocou essas competências diretas, portanto, eliminou o conceito de eleição, avocou as competências diretas e encarregou-se de escolher para a coordenação do curso alguém que lhe merecesse confiança, alguém que, em sua opinião, lhe permitisse passar à terceira fase, a fase da esperança, a fase da qualidade, a fase da competência. Queria aqui conhecer publicamente e agradecer ao Dr. Cravo ter aceito o meu convite
não nos conhecíamos profundamente, conhecíamos pelo discurso e pelo vento que passa no Alentejo e pelo que transporta as mensagens. Eu conhecia o Dr. Crato, já nos conhecíamos, jogámos futebol junto um contra o outro, no aldeia de Albendense. Jogámos futebol contra o outro, mas conhecia o que o vento me dizia, da competência, e fiz essa escolha. Agradeço-lhe publicamente ter aceito, porque era necessário encontrar parâmetros, encontrar caminhos da qualidade, caminhos da competência. Aquilo em que eu sempre acreditei para a solicitadoria, desde o primeiro dia em que disse publicamente e enfrentei muita coisa para que a solicitadoria aparecesse no Instituto Politécnico de Beja. Há 5 anos, como se disse, que sou presidente do Instituto, estudei muito o Câmara, da iDreams, um sonhador. Desde há 25 anos que sou professor do Instituto Politécnico de Beja, passei dos quais 90% do tempo foi em órgãos diretivos. Sempre sonhei com um Instituto Politécnico de Beja que tivesse um conjunto de clusters do conhecimento que defendo, que são os clusters do conhecimento e da qualidade, que permitem a competitividade, que permitem que as instituições de ensino superior consigam ultrapassar os desafios, os constrangimentos e os problemas que hoje o sistema social lhes coloca. Eu acredito no ensino superior reformulado, reajustado, à medida dos contextos em que estão inseridos. E acredito e defendo que este Instituto Politécnico de Beja, como já disse, tenho sonhado, faltam 3 anos para cumprir o meu mandato, depois passarei ao meu lugar como professor coordenador principal, e até à forma irei sempre sonhar que o Instituto Politécnico de Beja consiga ter 4 ou 5 clusters de qualidade, de excelência. E acredito que a solicitadoria vai ser um deles. Por isso estou aqui e por isso tenho lutado por este curso. Muito obrigado a todos. Agradecer estas palavras elogiosas, naturalmente, aqui do Presidente do Instituto. E não gosto muito de falar de mim próprio, naturalmente. Tenho a distância, guardo a distância sempre da humildade que caracteriza quem lidou muitos anos com o direito. 2 e 2 não são 4 e, portanto, sei muito bem a relatividade das coisas. E este convite que me foi feito coincidiu com a minha reforma como advogado. Decidi desde então não mais pleitear em tribunal. Vou escrever ainda umas coisas, tenho autorização do bastonário para isso, mas não irei fazer, nem nunca mais fiz, nem irei fazer julgamento. Com muito custo meu, mas e muita pena, mas na verdade entendi alterar o curso da minha vida. Esta ruptura da trajetória da minha vida, enfim, coincidiu com este convite que me foi feito. E sem acreditar nas coisas, a única coisa que um advogado pode ter é não acreditar em causas. Ter uma causa por ter no escritório, não acreditar nela, é meio caminho para perdê-la. E aqui é a mesma coisa. Eu, visto tão mal, e por aquilo, os sons que me vinham, nem quero saber o que é que foi o passado, apenas disse ao Dr. Vitório, vou tentar, vou estudar, vou ver o que é possível fazer. E naturalmente que, pagando naquilo que era o repositório que me foi dado pela própria Presidência, entendi abraçar este projeto. E naturalmente que aqui estou, desde novembro, com muito gosto, com o mesmo empenho, e naturalmente deu-se aqui, ainda há bocadinho falando com o Dr. Paulo Pimenta, dizia que se deu uma inversão sobre o conceito, e já disse isso também aos alunos, a muitos deles, porque eu era para ficar com apenas uma cadeira, tenho 3 cadeiras, e custa-me um pouco, já vai falta também a voz, mas mantenho o empenho e isso é que me interessa. Ora, naquilo que eu estava a dizer o curso de solicitadoria sempre esteve mal tratado, porque a visão seguida do solicitador é uma visão errada do solicitador, sempre. Porquê? Porque o tratamento era feito do antigo funcionário das finanças, do antigo funcionário da conservatória, o antigo paquete do advogado, fosse quem fosse. E o recrutamento era esse. E, portanto, naturalmente que ou sabia de perdial, não sabia de civil, ou sabia de civil e sabia de perdial, mas depois não sabia de uma outra coisa muito importante, que é a deontologia. E depois, enfim, havia aquilo que a gente sabe nos processos disciplinares, as expulsões e por aí fora.
Portanto, o curso andou muito maltratado, ou pelo menos era visão suficiente. Eu até confesso aqui, no congresso que houve da Justiça em 1990, doutor andamos procurando Portugal numa altura em que a causa era a mesma da Justiça, e eu recordo de ter participado e até quase ser cilindrado como solicitador que me ia matando numa das sessões de trabalho, porque na altura estava no início da ação executiva. Eu escolhi bens passos da ação executiva. E na altura fui muito maltratado e depois acabou por se resolver, mas isto a propósito de quê? De que toda a visão que se tinha deste novo operador judiciário, que apareceu agora e que é um colaborador fantástico e importante, passou a ter uma outra visão, uma base de recrutamento e uma formação diferente. E é nessa formação que se entende que aqui o curso tem uma grande importância. Porque a partir daí, naturalmente, a formação passa a ser completamente diferente. Temos bases, que é um processo civil, e hoje a primeira conferência é sobre o processo civil. Fiz questão disso. Quero agradecer ao Dr. Paulo Pimenta a sua presença aqui, porque é com sacrifício pessoal. E, portanto, sei o que estou a dizer, e naturalmente que eu tenho que agradecer a presença dele aqui. Não vale a pena, toda a gente sabe também da relevância que teve na participação do novo quadro, que tantas críticas tem suscitado, e, portanto, vamos ouvir a lição dele, que é o que nos interessa, é devolver ao curso o cunho prático, e daí a minha presença no curso de solicitadoria. Eu passarei, honestamente, tenho que lhes dizer isto, passei de cavalo para burro. Se de advogado, passei agora a ser professor. E isto também toda a gente sabe o que é que eu estou a falar. Portanto, eu estou aqui com todo o gosto. Na inversão que fiz no meu ciclo de vida foi porque, a partir dos 60, não quer dizer que me sinta velho, não me sinto velho, ainda continuo a dar os pontapés na bola, e, portanto, isto significa que eu tenho uma visão, outro dia disse isto, aliás, nem é meu, o professor Varela um dia disse isso, estou neste momento a escrever no último terço do alvará da minha licença terrena. E aqui estou pondo assim, eu tenho uma visão, enfim, objetiva da vida. Todos, como dizia também um americano com muita piada, desde que nascemos temos duas certezas. Uma, morremos, e outra, pagamos impostos. E isto é assim mesmo. Ora bem, eu nesta inversão que temos, o que é que eu queria era, na verdade, tentar que o curso tivesse sempre aquela perfeição prática. Estive no NSOL, na sexta-feira, e fiquei muito satisfeito, porque o Dr. Paulo Teixeira, um dos elementos da Câmara dos Legisladores, ficou muito deslumbrado porque eu tinha conseguido imprimir aquilo que, ao princípio, foi sempre um desastre. A oralidade. Há pouco, falando com o Dr. Paulo Pimenta, em todas as universidades, em todas as faculdades, em todos os institutos hoje, para quem é de direito, quem lida com estas matérias, tem necessário. Mas eu tinha outra coisa. Tinha este outro empenho. E vou-vos confessar aqui. Eu sou um infoscola. Toda a gente sabe, é conversado. E tenho um grande apelo àquilo que, ao invés do que muita gente pensa, os advogados lidam, enfim, com um preceito que é de tal verdade material. E eu também quis transportar para aqui. Ou seja, eu quero que saia dali da porta do Instituto alguém com o curso de licenciado em solicitadoria que saiba o mínimo para servir as pessoas. E com qualidade. O que é que interessa ao Instituto ter, estatisticamente, 100 aprovações e 100 ignorantes? Não interessa nada. E vocês são os primeiros, os destinatários que forem, naturalmente estão aí, enfim, né, como estudantes, naturalmente, que hão de saber o que é que eu estou a dizer. E é a qualidade que difere hoje o advogado, que difere hoje o solicitador, que difere todos os técnicos. Quem tiver qualidade tem mercado, quem não tiver não tem. É assim, é verdade das coisas. E é nesse propósito que, naturalmente, houve esta inversão, enfim, vos custou muito, mas que eu cada vez estou mais satisfeito, porque foi em prol, digamos, dos destinatários primeiros, que são realmente os estudantes. Não vou estar naturalmente a alongar mais, eu só queria dizer, agradecer ao Dr. Nada, faz parte de mim, ao Dr. Elsa, que tem cooperado comigo incessantemente, o Dr. João Paulo Tribunal, que tem participado comigo, tal como os professores todos, no sentido de transportar para todos os alunos aquilo que é o fundamental, essa trave mestra, que é de facto a verdade, para quem sabe e quem responde e quem estuda e quem trabalha. A sociedade hoje é tão veloz, tão rápida, que estamos praticamente sempre ultrapassados. O Cala Madrid dizia 2 palavras do legislador e milhões de bibliotecas desaparecem. E nós,
Hoje não é as palavras do legislador, é à tarde, quando chegamos a casa, já estão lá outras, não sei quantas alterações, as alterações das alterações. E é nessa medida que convivemos. Para quem esteve 99 anos no Código de Seabra, digamos, com as mesmas normas, com outros tempos, claro, mas veja-se da reforma de 77 do nosso Código Civil, o que é que se operou de alterações tão súbitas, e uma delas é, de facto, o maior diploma, neste momento temos, de grande importância, é o Código de Processo Civil. A lei adjetiva é, por natureza, que no fundo é o suporte de todos os outros ordenamentos, onde vão buscar subsidiariamente as noções do processo civil. E por isso nada melhor do que, neste primeiro ciclo de conferências, ser inaugurado desta forma. Quero agradecer ao Dr. Armando Cordeiro, como magistrado judicial do Círculo de Beja, estar presente, porque na verdade foram muitas horas também de colaboração no aspecto da magistratura, e da qual eu sempre entendi que quem via a magistratura e a advocacia como compartimentos distantes era uma feição completamente errada. Hoje, felizmente, a magistratura tem um comportamento e uma postura, tal como a advocacia, naturalmente, uma interpenetração com um destinatário comum, que é o cidadão, a quem serve um e outro, cada um no seu pilar. E como órgão da soberania, queria, de facto, agradecer a sua presença. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui no Instituto Politécnico de Beja e, para não destoar dos demais, queria também dizer que o Dr. Francisco Cravo, que já o conheço há mais de 20 anos, mas conhecemos exatamente de calções, a jogar futebol. Portanto, isto, o Dr. Francisco Cravo é um elemento comum no que toca ao futebol, o que de repente parece que o desprestigia, mas não. Era e é, mas era um excelente jogador. Não entrando nesse pormenor. Era um excelente jogador, elegantíssimo jogar. Era um gentleman. E isso, recordo sempre, era eu miúdo, com 23, 24 anos, já era um senhor a jogar futebol. E tenho muito gosto em estar aqui hoje, a convite do Dr. Francisco Cravo, nesta instituição à qual sei que ele tem uma ligação muito especial. Já tivemos ainda há pouco no almoço esta troca de impressões a este propósito, e gostava de acrescentar um ponto que percebi pela conversa que tivemos, antes de entrar propriamente no tema. Eu sou professor universitário há 23 anos e numa licenciatura em Direito, como é aquela onde eu trabalho, mas numa licenciatura em Solicitadoria, que para este efeito é perfeitamente contígua, é fundamental haver provas orais. Não consigo perceber que haja licenciaturas desta natureza onde não haja provas orais. A prova oral é o momento da verdade. E um aluno, numa prova oral, o júri consegue, ao fim de 3, 4 minutos, saber se o aluno sabe ou se não sabe. A partir daí, a questão é saber se é 11, 12 ou 13, ou 7 ou 8 ou 4. Mas o momento da prova oral é fundamental e, portanto, para estudantes neste ramo do conhecimento é absolutamente determinante a prova oral, porque nos prepara para o futuro e nos permite a nós próprios sabermos até onde é que somos capazes de ir. E se calhar, se não passarmos aquela prova é porque não estamos preparados e teremos de voltar. Mas já percebi que aqui, pelo menos, já é capaz de haver anos próximos. O modo como estou a considerar foi aplaudido, é sinal de que os alunos estão muito satisfeitos, ou se não estão, esperam estar depois das provas orais. Dito isto, no mais, cumprimento os colegas aqui presentes na mesa, o ilustre magistrado do Círculo Judicial, e gostava também de referir exatamente isto. Este Código de Processo Civil, entrando, enfim, em passos pequenos no assunto, este Código de Processo Civil procura assegurar algo que é fundamental, que é, o Dr. Francisco Cravo referia a isso, que é a noção de que o advogado e o juiz e o advogado, gosto sempre de dizer isto assim, para que não fique à frente um ao outro, o advogado, o juiz e o juiz e o advogado percebam que apenas são instrumentos de uma máquina que está ao serviço do cidadão. Qualquer perspectiva do processo civil e, portanto, do funcionamento dos tribunais que exclua este ponto prévio e fundamental
é uma visão absolutamente deturpada das coisas. É uma estupidez, permitam-me que diga assim, que olhamos para este novo Código pensando se ele traz normas que vão dificultar a posição do advogado no processo, ou vão dificultar a vida do juiz no processo, vão dar mais trabalho, isto ou aquilo. Olhar para o Código assim é uma estupidez. As normas foram construídas, serão discutíveis, como é evidente, qualquer norma é discutível, mas foram construídas nesta perspectiva. Qual é a melhor solução, do ponto de vista de quem está a construir a solução, para que o sistema funcione melhor? Se for com mais encargo para o juiz, assim seja. Se for com mais dificuldade para o advogado, assim seja. E nós temos normas que são muitíssimo exigentes, mais exigentes hoje para o advogado e para o juiz do que eram antigamente. Por exemplo, só para verificarem, a norma, começando quase pelo fim, a norma do artigo 607, que diz qual é o teor da sentença, ou como é que um juiz em Portugal deve, após de setembro de 2013, construir a sentença, é uma norma exigentíssima. Muito mais do que antigamente. Muito mais do que antigamente. A norma que, por exemplo, diz que não há adiamentos por falta de advogado na audiência final, é uma norma exigentíssima. Mas é uma norma, ambas as normas são normas que se justificam por si próprias. Porque não é possível um sistema em que o advogado possa faltar à audiência que foi marcada por acordo de agendas, limitando-se a mandar 5 minutos antes para o tribunal por fax um papel dizendo que está impedido. Não é aceitável uma coisa destas. Não é aceitável, simultaneamente, que um juiz marque 3 diligências para o mesmo dia, para a mesma hora. O artigo 603 prevê exatamente que se a audiência não se puder realizar por impedimento do tribunal, deve ser explicada a razão pela qual isso aconteceu e se for por razão de sobreposição de diligências, deve o juiz explicar qual foi o processo, qual foi a diligência em causa. Porquê? Porque o juiz, quando agora marca, por acordo de agendas com os advogados, a data da audiência final para o dia 28 de março, às 14h30, só pode ter aquilo em agenda, não pode ter mais nada. Porque, se marcar duas coisas, é evidente que uma delas não vai poder ser feita. E, portanto, ficará também registado, para memória futura, para controle subsequente, que o juiz marcou descuidadamente duas coisas para a mesma hora. Então, pode não ser isto. Pode acontecer uma circunstância especial, um procedimento cautelar, ou em algumas comarcas onde há competência acumulada de processo de crime com processo civil, cada vez menos, felizmente, em que pode haver um arguido preso, por exemplo, e, portanto, isso, há uma sobreposição, isto terá de ser mencionado e isto estará justificado. Portanto, isto só para, alterando um pouco a ordem lógica destas coisas, mas só para ficarmos cientes de que as normas foram construídas nesta perspectiva e não noutra qualquer. E isto, eu sou sempre suspeito, naturalmente, tendo estado absolutamente embrenhado na preparação deste novo diploma, sou suspeito para fazer juízos sobre isto e estou apenas a transmiti-lo, não estou a avaliar o significado destas normas. Mas, por exemplo, há uma outra norma que é importante, que tem que ver com o controle dos prazos e da observância ou não dos prazos pela Secretaria e pelo juiz. A lei prevê agora que, se o juiz não cumprir o prazo disponível para a prática do ato, fixado na lei para a prática do ato, decorridos 3 meses sobre esse limite, deve o juiz explicar no processo em concreto porque é que não cumpriu o prazo. E o juiz presidente do tribunal, e esta norma está construída na perspectiva do novo lei judiciário, cujo diploma, aliás, foi publicado ontem da República e, portanto, apontando para 1 de setembro o início da vigência da nova organização, o Presidente do Tribunal deverá mensalmente enviar comunicação para o Conselho Superior de Magistratura para que isto seja verificado. Esta norma é uma norma muito interessante e importante, mas interessante na medida que, no modo como está construído, porque o setor não tem processo em atraso seguramente, mas às vezes acontece. E a comarca de Beja não é igual à comarca de Lisboa, nem é igual à comarca de Porto. Mas claro que a comarca de Vinhais ou de Mértola, nem sei se há a comarca em Mértola propriamente, mas é diferente da de Beja. As comarcas, cada uma tem a sua dimensão. E quanto mais pequena é a comarca, mais delicada é a situação dos advogados relativamente a eventuais atrasos por parte dos juízes. Porquê? Porque se o juiz se atrasa, pode haver uma explicação, não sabemos qual é,
e o cliente começa a perguntar ao seu constituinte, mas porquê que não há sentença, porquê que não há isto, porquê que não há aquilo, e o advogado tem uma posição muito delicada sempre. Vai explicando, bem, vamos aguardar, mas até quando? E depois será que faz requerimento ao processo a perguntar então quando é que sai a sentença? Que efeito é que isto tem? O advogado vai expor-se? Ou então vai comunicar ao Conselho Superior da Magistratura? São situações desagradáveis e, portanto, o advogado não é um controlador dos prazos para parte do juiz. Quem controla os prazos não há de ser o advogado. Os prazos são para ser cumpridos. E, portanto, o sistema assim agora assegura um controle interno e evita que o advogado tenha que fazer alguns expedientes, que às vezes pedimos uma certidão, porque nós temos técnicas, não é? Pedimos uma certidão para isto assim, para o processo ir para cima, pensamos nós, e, portanto, o juiz vai reparar. Portanto, são pequenas coisas que têm esta função de nós percebermos que os advogados e os juízes, sendo peças fundamentais no processo civil, e depois o agente de execução, e aí entra já mais a questão da origem da solicitadoria, no processo são funções que devem estar todas no mesmo plano. Cada uma tem o seu papel, mas nunca consegui perceber que nós estejamos em processo não olhando olhos nos olhos. Em audiência, os advogados devem olhar olhos nos olhos. E digo juízes e digo magistrado do Ministério Público, quando há magistrado do Ministério Público. E o agente de execução, quando intervém no processo, quer seja advogado, quer seja solicitador, mas sendo agente de execução institucionalmente, deve intervir também na mesma dimensão. Qualquer minorização destes profissionais é uma minorização do sistema de justiça. E uma minorização do sistema de justiça é uma minorização do serviço prestado, que é um serviço público prestado ao cidadão. E é dentro deste plano que gostava que todos enfrentássemos aquilo que está em causa com este novo Código. O que é que eu gostava de lhes dizer introdutoriamente sobre o novo Código? Eu dizia há pouco, na nossa conversa de almoço, que é o seguinte: este Código formalmente é um novo diploma, porque foi aprovado na Assembleia da República, é uma lei publicada na República, entrou em vigor em setembro de 2013. Há uma discussão doutrinária, enfim, quase estéril, na qual eu não quero entrar, que é saber se isto é um novo código, se é um código novo. Primeiro é um jogo de palavras, antes de mais. É relevante. Formalmente é um novo código, como é evidente, porque é uma lei da Assembleia da República que revoga um diploma que vinha de 1960 e, portanto, é um novo código. Mas, na verdade, os presentes, a maior parte dos presentes, não podem ter memória disto, por várias razões, mas o novo processo civil em Portugal começou em janeiro de 97. Porquê? Porque houve uma alteração em 95 e 96, assim designada, porque assenta em dois diplomas, um diploma de dezembro de 95 e um diploma de setembro de 96, e esses dois diplomas é que marcaram o fim de um tempo em Portugal. O tempo do sistema de 39, que foi mantido em 61. E esse é que é o momento, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 97. O que aconteceu com este novo Código foi apenas, aliás, se lerem a exposição de motivos, que as leis não têm, enfim, as leis não têm exposição de motivos, mas a proposta de lei que o Governo apresentou na Assembleia da República tem uma exposição de motivos. Se ler a exposição de motivos, fica lá perfeitamente evidente que o que se fez neste diploma foi terminar, digamos, um serviço que foi iniciado em 95 e 96 e não foi completo. E uma das razões pelas quais não foi completo, torna-se hoje evidente, é que o legislador de 95 e 96 alterou profundamente o sistema português, mas fê-lo sobre um quadro legal que não alterou. Ou seja, o Código tinha o artigo 1º e os que se lhe seguiam, com revogações pelo meio, com aditamentos também pelo meio, mas mexeu-se por dentro dos preceitos legais, mas não alterando a sua localização. E isto teve um efeito. Os profissionais forenses, advogados e magistrados, vivem sempre sob a pressão do tempo. E, portanto, cada um de nós, quando está apenas como advogado ou apenas como juiz, olha para as coisas sempre, por muito que queiramos que seja diferente, condicionados pelo processo que temos em cima da mesa. E, portanto, a percepção das alterações legislativas, às vezes, não conseguimos alcançá-las por inteiro. E é isso que está em causa, quando nós olhamos para alguns artigos do Código em 95 e 96, que foram totalmente remodelados por dentro,
mas a fachada, digamos, manteve-se.